Anotações sobre o capítulo 17 do livro O Capital para Educadores. Público e privado, ciência e fé. Esse é o título do capítulo. Vamos então fazer algumas observações sobre esses vários conceitos. Público. Público, como nós vimos aí no capítulo, é o domínio da universalidade de direitos e deveres dos cidadãos numa sociedade organizada democraticamente. Guarde bem, público é de todos, universalidade. Não se pode obstaculizar, não se pode coibir aquilo que é universal, que é direito ou que é dever de todos. Observe que se você levar às últimas consequências esse conceito de público, você acaba caindo no comunismo. O comunismo é aquela sociedade em que todos, indistintamente, têm direitos e deveres iguais. Todos têm acesso, não apenas no discurso, mas nas próprias condições de produzir a sua própria existência. Esse é o comunismo, é a publicidade levada ao paroxismo. O privado. O privado é o domínio das particularidades de pessoas e de grupos. Aquilo que é privado. Aquilo que você não precisa e também não deve advogar como coisa para todos. E nem impor para todos. Tá? O privado é o domínio do sagrado. O que é o sagrado? Aquilo que não precisa ser provado. Aquilo que é indizível. O amor conjugal, por exemplo, é sagrado. O amor, a alegria que eu sinto, por exemplo, ao abraçar a minha esposa ou abraçar as minhas netas queridas, por exemplo, isso não tem explicação, isso não tem ciência, isso não tem quantificação. Isso é sagrado. É tão sagrado quanto as solenidades mais religiosas que você possa encontrar. Então, esse é o domínio do sagrado. Não é sinônimo de santo, é sinônimo daquilo que é particular, que não é universalizável, não precisa pelo menos ser universalizável, mas que é indizível. Tá? Pois bem, vamos ver então como fica a ciência e a fé diante desses dois conceitos, do público e do privado. Nós falamos sobre público e é bom ter claro que o público não pode se confundir com o estatal ou com o governamental. Né? Nós falamos em escola pública, geralmente querendo dizer a escola estatal, que às vezes nem sempre ela é pública, às vezes ela quebra princípios de publicidade ali de uma forma terrível. Mas o que é importante levar em conta é que mesmo a escola privada, ela tem princípios, ela deve se reger por princípios de universalidade, por princípios de publicidade. Então, se você acha que é ilegítimo ficar rezando, ficar impondo uma determinada religião dentro da escola pública, deveria também ser ilegítimo e ser vedado à escola pública fazer isso. Mas vamos ver aí como entra a questão do privado e da fé e da ciência dentro desses dois conceitos de público e privado. Bom, a ciência é pública. Público significa, você não faz ciência dentro de uma redoma simplesmente. Você, quando está dentro de uma redoma, você pode até ter o segredo científico ali, mas quando você faz uma afirmação, essa afirmação tem que ser comprovável. Ela é pública. Você tem que dar oportunidade para as pessoas demonstrarem que não é aquilo. Ou buscar uma outra solução, uma outra verdade. Então, a característica da ciência é que ela é pública. Não é a mesma coisa com relação à fé. A fé, ela participa do domínio do sagrado neste sentido. A fé não precisa ser provada. Tá? O princípio da tolerância é exatamente isso. Você tem o direito de acreditar num Deus, de acreditar em mula sem cabeça, de acreditar em fadas ou em Papai Noel, sem que eu exija que você me prove isso. Até porque
Se eu exigir isso, eu estou sendo intolerante. Por quê? Porque você não vai conseguir. A fé pode ter 1000 explicações. Você tem o direito de sentir alguma coisa e gostar daquilo. Quem é que não é um pouco crente? Quem é que não tem alguma superstição? Eu costumo brincar que eu não sou supersticioso porque isso dá um azar danado. Por quê? Isso não precisa ser explicado. Acredite no que você quiser acreditar. Tá? Você tem o direito de acreditar naquilo, sem que eu conteste. Tá? Então veja, a diferença entre fé e ciência pode ser ilustrada. Seguinte exemplo. Eu tenho um copo d'água. Se você chega aqui e diz para mim, olha, esta água é lágrima dos deuses. Ou então você me diz, essa água ela foi benta pelo vigário da paróquia, então ela tem poderes de curativos ou poderes de redimir os pecados ou qualquer coisa assim. Eu percebo que está no domínio da fé e eu não discuto com você. Você acredita nisso? Eu posso até conversar amigavelmente, falar, o que foi que te levou a acreditar nisso? Perceba? É domínio da fé. É sagrado. Agora, se você me chega e diz, esta água é composta por hidrogênio e oxigênio, na proporção de 2:1, eu falo, prove. E você me prova. Porque é possível dizer se é verdadeiro ou se não é. É público. Perceba? Agora, uma coisa importante. O fato de que você tenha direito de ter fé, e nesse sentido você pode ter fé nas coisas mais estabalhadas do mundo, sem comprovar, desde que você fica no domínio do privado, não me proíbe de examinar o conteúdo da sua fé, de criticá-la, se for necessário. No domínio da ciência, respeitando o crente, eu tenho o direito de fazer todas as críticas, inclusive de tripudiar em cima de determinadas crenças. Perceba? Você tem o direito, por exemplo, de acreditar, deve ter razões para isso, de acreditar que, como católico, você, na hora da Eucaristia, aquela hóstia, que é um pão, um pedaço de pão, se transforme no corpo, no sangue e até nas vísceras de Jesus Cristo. Você tem todo o direito. E eu aceito esse teu direito. Agora, isso não me impede, no domínio da razão, da reflexão, sem violá-lo, sem humilhá-lo, dizer que isso é uma arrematada besteira. Se eu acho que é uma besteira. Percebe? No domínio da ciência, não tem razão. Que coisa mais absurda. Perceba? É isso que é importante. Agora, é importante também saber que nós temos limites, não limites à tolerância, nós temos que saber o que é tolerância com a fé e com a crença e o que é tolerância ao obscurantismo. Na nossa sociedade, o fato de nós permitirmos que as religiões, as igrejas tomem conta do espaço público, impregnando com seu execrável obscurantismo, nós temos regredido socialmente, historicamente. Perceba? Por quê? Porque nós simplesmente admitimos que se acredite, mesmo estando num Estado laico, tudo gira em torno de crenças que, do ponto de vista científico, não tem nada a ver com universalidade. Então, um Deus seja louvado numa nota de dinheiro, é um crucifixo que é colocado lá na sala do STF. São professores que rezam, que fazem o Padre Nosso dentro de uma escola pública, que é espaço público. Eu acho que está na hora de nós pensarmos o que é tolerância e o que é omissão. O que é permitir que o obscurantismo, que fundamenta em grande medida os interesses de igrejas, os interesses de pastores, de padres, etc.,
acabe cada vez mais contaminando e determinando rumos anti-históricos para a nossa querida sociedade.